Vou esperar um pouquinho. Tá me ouvindo, Jaque? Porque eu peguei o fone. Olá para quem tá chegando. Camila, Esté Fernanda, Big Bold. Ok. Deixa eu ver se tá tudo pronto. Aí, Camila. Carol G. Moura, obrigada pela presença. Olá. Lê Conceição também, tá chegando. Oiê. Fico feliz por vocês estarem aqui com a gente essa noite. Conectados, isso mesmo. Você é a primeira da fila, né, Cá? Bom, gente, deixa eu iniciando porque a gente tem um tempo estimado aqui. E o pessoal que foi entrando vai pegando, mas vou deixar salvo depois no meu YouTube, tá? Para depois vocês compartilharem aquelas pessoas que não puderam estar. Bem, eu sou Elisângela Cabedio, pode ser Elis, que é mais fácil para lembrar, né? Sou mãe atípica, né? Sou mãe atípica e muitos de vocês podem já ter tido contato com autista ou tem filho autista, né? E serão. Oi, Zu! Que bom que você chegou! E serão 5 lives, tá? Estamos iniciando hoje, que é o Dia Mundial do Autismo, né? E minha convidada vai ficar salvo e depois vou colocar lá no meu YouTube para compartilhar com outras mães que não puderam estar aqui essa noite, né? Com outras famílias, ou mesmo que não tem Instagram, né? Daí eu vou depois compartilhar tanto no meu Facebook quanto no meu YouTube, tá bom? Minha convidada é Jaqueline Máximo. Ela é cunhada da minha amiga, que é também madrinha do meu filho, Gustavo. A Jaque, já vou convidar a Jaque aqui. Deixa eu ver onde que é. Aqui, já está aqui. Jaque já está online. Jaque daqui a pouco entra. Aê! Peraí. Entrei errado, pera. Oi, Já comecei Jaque! com a cela aqui. Tá me ouvindo bem? Eu tô sem fone. Eu estou. Eu coloquei fone porque no nosso teste a voz ficou tão baixinha minha. Eu falei, vou pôr fone para ver se fica bem alto, porque depois que a gente colocar em outras plataformas fica muito baixo, né? Mas eu estou te ouvindo Isso muito é bem, verdade. pessoal. Vocês estão ouvindo bem? A Jaque também. Dão aí um joinha, acenem que está tudo bem. Eu vou falar um pouco, gente, vocês aí que teve interesse de entrar, né? Então, assim, a data do Mundial, né, do Autismo, ela foi criada em 2 de abril de 2007. Então, hoje está completando 15 anos, tá? Foi realizada pela ONU, né? A ONU que determinou essa data. E quando são cartões postais, né? Então, por exemplo, no Brasil é o Cristo Redentor que fica todo azul. Eu, durante o dia, não consegui ver nada porque trabalhei. Então, provavelmente agora à noite pode ter alguma coisa, né? Depois vocês comentem, tire a foto e marca lá. O número de referência sobre o autismo, mas aí é um dado americano, tá? É o Centro de Controle de Prevenção de Doenças, ele aponta uma criança com autismo a cada 44 nascidos. Isso foi divulgado no fim de 2021, tá? Se percebeu que, principalmente no meio da pandemia, cresceu o número desse diagnóstico. Então, aqueles pais que não estavam em casa observando seus filhos, né, não sabiam que eles tinham. E acabou que, dentro da pandemia, perceberam alguns traços do autismo, tá? Então, aqui no Brasil, a gente só tem um estudo piloto ainda,
que foi realizada em 2011 em Atibaia, num bairro de 20 mil habitantes, e que determinou que exista 300, aliás, existe um autista a cada 367 habitantes. Isso foi, né, então Atibaia aqui é São Paulo, mas é o único dado brasileiro que a gente ainda tenha, tá? Então, segundo a estimativa do OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil ele pode ter mais de 2 milhões de autistas, tá? E aí tem uma determinação, né? Menino ou menina, né? A gente vê o azul porque tem mais meninos, tá? E outras lives nós vamos contar com outras mães, famílias, tio, avós e até uma especialista para falar sobre isso, tá? Hoje eu vou falar com a Jaque, que é mãe atípica de uma menina linda. Então nós vamos conhecer a Yasmin. história. Sim, Yasmin, né? Yasmin. Yasmin. Então, a Jaque vai contar a história dela, como que soube do diagnóstico, se na família dela tem autistas, como que é a história, a rotina dela para nós conhecermos. Então, as lives, elas serão mais direcionadas para nossa vivência quanto mães, né, de atípicas, para a gente saber como lidar. Então, se você se identificar em algum ponto aí, né, comentem bastante, né, e a gente, conforme conseguirmos, a gente vai respondendo também, certo? Já que a palavra é sua, vou deixar aqui meu áudio desligado para não Tá atrapalhar. bom. Boa noite a todos. Estou muito feliz com esse convite. É sempre uma alegria poder compartilhar um pouco da nossa história, porque só quem vive que sabe como é que é o dia a dia, as loucuras que a gente passa durante todo esse processo de descoberta. E olha que o da Yasmin, ó, ela está com 9 anos. Faz somente o quê? Um ano mais ou menos que a gente descobriu o diagnóstico de autismo. Desde que ela nasceu, é lógico que a gente observou que tinha alguma coisa errada, assim, que alguma coisa não estava no processo comum que a gente já está adaptado como uma criança recém-nascida, mas a questão maior é que sempre o pediatra falava: calma, mãe, cada filho é de um jeito, cada criança tem um tempo. E aí eu ficava: não, mas tem alguma coisa errada, tem alguma coisa diferente, o que está acontecendo? E a pediatra, por conta da pediatra, o diagnóstico começou a vir, veio tardio. Porque sempre fala: não, cada criança tem um ritmo, cada criança tem um tempo. Mas a primeira vez que, mais ou menos com 8 meses, que eu consegui passar com o neuro, primeira vez que eu consegui passar com o neuro, o primeiro diagnóstico que veio foi de paralisia cerebral, de grau leve. E aí a gente seguiu com esse diagnóstico por muito tempo, e só depois que a gente mudei de convênio, mudou o convênio da empresa, que eu tive que mudar de profissional, o profissional falou assim: mas quem falou para você que é paralisia? Aí eu falei: ué, o médico falou sobre isso, né? Aí ele mostrou lá toda a ressonância da Yasmin, mostrou tudo certinho, falou assim: não, não tem nada aqui que confirma que é a paralisia cerebral. Então, a gente começou uma nova investigação. E vou contar para vocês que foi um looping a nossa vida, porque a gente passou por vários médicos diferentes. Cada médico tinha um parecer, cada médico falava uma coisa. Enquanto isso, ela já estava fazendo o tratamento pela PAI, que foi muito bom esse tratamento. A gente conseguia ter um atendimento. Foi difícil conseguir o atendimento, mas quando a gente conseguiu, a gente tinha uma. Começou a ter já um direcionamento da Yasmin, que ajudou bastante. E foi somente, ó, faz mais ou menos 2 anos que com o geneticista da PAI a gente conseguiu fazer um exame chamado CGH-Ray, uma coisa assim. Eu não sei como é que se pronuncia, mas eu tive até que brigar no convênio porque era um exame muito caro. E a gente conseguiu fazer esse exame e no exame deu que ela tem a duplicidade e inversão do cromossomos 10. Ele é raro, como é que fala? Esse diagnóstico, assim, não tem um nome, como, por exemplo, síndrome de Rett. A síndrome não tem um nome porque ela é uma síndrome muito rara. Tem apenas um estudo sobre isso e não fala muito a respeito. Então, mas antes dessa síndrome, o que a gente passou com o médico, acho que uma coisa que eu queria ressaltar como uma mãe atípica é essa dificuldade de encontrar um profissional que tenha aquela empatia, de passar um diagnóstico de forma
não assim, não precisa mentir pra gente. A gente não quer mentir, a gente quer realmente saber a verdade, qual é o melhor caminho. Mas existe jeito de falar. E a gente passou por um profissional, por exemplo, que falou que a sua filha tem síndrome de Rett. Ah, já é, doutor. E como é que é essa síndrome? Aí ele foi super sincero. Então, a criança geralmente vive até os 15 anos. Imagina você sair de um médico com uma notícia dessa. E não é verdade isso, gente. Depois a gente se aprofundou nesse assunto e não tem nada a ver, não é assim. E o médico falou isso. Então a gente foi para casa totalmente desnorteado com essa notícia. Então, assim, a gente já passou por uns loopings louco, insano, nesse processo da descoberta da síndrome da Yasmin. Deixa eu E comentar mesmo só assim, essa parte. Deixa eu só te cortar, só para sim, comentar essa parte, né? Realmente a gente percebe que há um despreparo profissional. Antes, a gente teria que aguardar até os 4 anos da criança para ter um diagnóstico. Hoje já se fala, né, já está liberado para dar um diagnóstico com 6 meses, 8 meses da criança, porque já percebe alguns sinais do autismo, né? E é muito importante isso, a gente buscar essas informações, né? Existem muitos canais sérios de jornalismo, inclusive tem um canal Revista Autismo, super sérios, que eles tratam de autismo também, né? E outros profissionais, né? Uma que vai estar com a gente, ela é especialista no TEA, então vai nos ajudar a entender melhor. Mas isso que você está colocando é muito sério, porque a gente acaba vivendo o luto, né? A sim, gente vive o luto eu, desde o momento que recebe o diagnóstico, né? E ainda tem que ter todas essas informações. Aí você vai para outro médico, o médico já dá uma outra informação. Aí vai para um outro médico, já é uma outra informação. Então, a gente sabe que tem exatamente. algumas características que são muito parecidas. Por exemplo, o TEA, ele é muito confundido no início da parte da alfabetização da criança com o TDAH, por exemplo. Então, se a criança nunca desenvolveu antes, né, nunca os pais observaram nada antes, quando chega nessa fase escolar que vai ser alfabetizado e começa com alguns problemas escolares, todo mundo diz que é um TDAH. Porém, quando vai investigar, aí se percebe que é um autismo e não é um TDAH. Então, às vezes, dependendo do grau, é muito parecido. Então, a gente tem que realmente tomar esse cuidado, né? Buscar ler e buscar Cuidado. informação médica. E o que foi mais interessante é que nesse processo todo, até acompanhando com a PAI, com esses vários profissionais que a Yasmin passou, em nenhum momento alguém falou, será que é autismo? E nunca foi citado essa questão. E foi só no último ano que tinha a fisioterapeuta da minha filha que ela começou a falar, olha, Yasmin tem algumas características semelhantes com autismo, de repente você pode ir atrás de um psiquiatra para ele conseguir esse diagnóstico. E como pela PAI tudo era muito, o processo era muito demorado para conseguir passar com o psiquiatra, eu passei pelo convênio. Aí eu passei pelo convênio e ele falou: não, eu não vou conseguir te dar esse diagnóstico de primeira. Ele teve a primeira consulta, teve a segunda consulta, aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, trocou o profissional, porque o profissional decidiu que não ia mais, né, trabalhar durante a pandemia e a gente tinha que. A Yasmin toma um remédio controlado, que é o Risperidon. Então a gente tinha que ter esse remédio, então a gente agendou com um outro psiquiatra, que foi a pessoa certa. Um senhorzinho assim, que a gente olhou para ele, de primeira ele olhou para Yasmin, ele já começou a tratar a Yasmin como se ele já conhecesse ela, porque ele já tinha essa experiência com autismo. Então a primeira coisa que ele viu, observou bastante a Yasmin, abriu a torneira, a Yasmin ficou toda interessada na água, então ele foi dando informações antes mesmo de perguntar pra gente. Então a gente sentiu aquela segurança. Ele falou: não, eu tenho toda certeza que a Yasmin é um autista e ela é no nível 3, que é o nível severo, que eles consideram como um nível severo. E já indicou o método ABA, que foi a melhor coisa na vida da Yasmin. Desde que ela começou, faz um ano que ela está fazendo o tratamento. Ela teve uma evolução assim, coisas que ela não evoluía antes, ela evoluiu demais nesse um ano de tratamento. Então, assim, faltava o diagnóstico certo para a gente fazer o tratamento certo. E quando a gente começou a fazer esse tratamento, a gente já viu totalmente a diferença na Yasmin. E falando também nessa questão do autismo, é uma coisa que eu gosto de conversar muito, porque assim, eu moro em apartamento. E a Yasmin,
o modo dela se expressar a alegria, se ela tá chorando por tristeza, se ela tá nervosa, é tudo pelo grito, é gritando. Agora, com o método ABA, que ela tá começando a se expressar melhor, a indicar o que ela quer, a apontar o que ela quer, sem usar tanto grito. Mas antes disso, a Yasmin, ela tinha muito essa forma de se expressar, que é gritando, chorando muito. E ela adora água, gente. Quando eu ia dar banho nela, quem não sabia que ela estava tomando banho, achava que estava sendo espancada, de tanto que ela gritava de alegria. Então, assim, as pessoas, conforme iam conhecendo a gente, que chegava novo no prédio, beleza, iam se acostumando com essa situação. Mas um dia eu estava na piscina com a Yasmin, e ela tava gritando, gritando, gritando. Aí um rapaz olhou assim e falei, calma, moça, ela tá feliz, ela não tá. É a forma dela expressar a felicidade. Aí eu expliquei que ela tinha autismo. Aí ele falou, não, moça, tudo bem. Aí ele falou, mas eu vou falar a verdade pra você, que eu já pensei em chamar o conselho tutelar. E eu falei assim, eu falei, sério? Ele falou, não, é porque eu vim de um. Ele teve um histórico na onde ele morava, que ele teve realmente que chamar o conselho tutelar, porque tinha uma criança sendo maltratada. Então ele já veio com aquela tensão do passado e viu uma criança gritando, o que você vai imaginar? Então, eu acho que as pessoas precisam ter mais essa atenção de não julgar, entendeu? Pelo que tá vendo. Uma coisa que eu falo também, às vezes uma criança que está fazendo uma birra, o que as pessoas acham que é uma birra no mercado, pode ser uma criança com crise de ansiedade, uma criança autista com crise de ansiedade, porque mudou o ambiente, porque aconteceu alguma coisa diferente naquele ambiente. E as pessoas falam, ah lá, a mãe não dá educação, olha lá essa criança berrando, nossa, tem alguém maltratando a criança. O que também já aconteceu comigo no shopping. Que aí as minhas, já estou lembrando de vários casos aqui. Minha família estava toda esperando sair lá o lanche, e eu estava na fila para pagar lá, né, para pegar o lanche. Eu não lembro se era pagar ou pegar. E a Yasmin começou a gritar, imagina no shopping, fazendo aquele eco, né? E o rapaz na minha frente, nossa, tem alguém matando uma criança. Eu falei, não, moça, é minha filha. Ela só tá numa crise de felicidade e ansiedade e ela tá gritando. Ele ficou todo sem graça. Então, assim, as pessoas precisam começar a ter mais empatia, entendeu? Mais cuidado com os pré-julgamentos. Você tá num ambiente que você tá vendo uma criança gritando, não que a criança não possa estar realmente, alguma criança fazendo algum tipo de birra, mãe ou coisa do tipo. Mas pode ser também uma criança com uma crise de ansiedade, uma criança autista que está num ambiente diferente e está tendo aquela crise de ansiedade ou só expressando felicidade da forma que ela sabe que é, através do grito, através da emoção, da empolgação dela, entendeu? Sim, E era já que uma eu coisa já que eu... passei também, né, por esses momentos assim com meu filho antes do diagnóstico. A gente já percebia que tinha alguma coisa diferente, né? Então, os meus sogros são psicólogos também, eu também atuo na área, mas então a gente já tem um olhar um pouco mais clínico, né? Mas como Sim, mãe, a gente já tem outra assim, não, não é nada disso, né? Até eu considerava um TDAH, mas nunca autismo. E aí, como você uhum, contou essa história, né, que foi difícil, eu estava lembrando, né, porque o Gustavo, por exemplo, ele passou uma fase, ele pulou uma fase, né, ele hoje está com 6 anos, mas quando estava com 8 meses, ele não engatinhou praticamente, né, aquela fase de engatinhar de 4, né, a 6, 7 meses, ele já estava tentando ficar em pé. Então ele pouco, pouco, pouco engatinhou e já queria andar, já queria correr, tanto é que ele tropeçava muito, caía muito, mas ele não queria essa fase. Daí muitas vezes eu tirava ele em pé e colocava ele para engatinhar. Não, vai engatinhar, que é essa fase de engatinhar. Então a gente sabe que o autismo ele pula às vezes alguma parte do desenvolvimento que é importante para eles, né? E é uma sim, questão, até para quem está aqui com a gente nessa live, né? O autismo, ele é bem assim, questão até comportamental, social, né? Não consegue, às vezes, ter esse entendimento, conseguir chegar num amigo para fazer uma amizade. Às vezes você precisa ter uma interferência ali, né? Fazer uma ponte para aquela pessoa, né? O meu filho, ele já conversa bastante, assim, já começou a falar mais agora, porque a gente não entendia muita coisa. O grau dele é leve, mas a gente percebe algumas pontas assim desse gráfico, sabe? Que é uhum. muito, muito forte. Então, situação no shopping, como você colocou, situação. Olha, a última que eu me lembro assim mais forte, ele não gostava de cantar parabéns para ele.
Então, na hora do Hum, parabéns, ele colocava a mão no ouvido, então, assim, barulhos muito estridentes, né, da chuva, né, meu irmão tá aqui, ele pode dizer, né, chuva, né, a Camila também pode dizer chuva, relâmpago, moto, a Yasmin também, assim, com barulho? sim. A Yasmin também, quando tá muita criança junto em cima, aquela. A família, quando a gente vai cantar parabéns, às vezes até a pessoa não entendia, porque a gente cantava parabéns e a gente levava ela pro quarto para ela se acalmar. Porque às vezes ela ficava irritada, chorona, sabe? Aquela quantidade de pessoas ali em volta dela, muito em cima dela, É, sempre trouxe essa ansiedade, esse nervoso. E a gente começou a perceber, até às vezes a família falava assim, ai, a festinha dela, vocês deixando ela lá no quarto quietinha, sozinha, mas era o momento dela, era o momento, a forma que sim, ela tinha para se acalmar. Ela agora está numa fase diferente. Eu não sei se acredito muito que o método ABA tem ajudado ela a muito, se socializar melhor. sim. Então, assim, ela voltou presencial na escola, e então as crianças ficam em cima, curiosa, quer tratar como bebezinho. E a TO, é muito legal que a TO está fazendo esse acompanhamento presencial com a Yasmin. Então está ajudando muito tantas professoras a entender esse processo da Yasmin e ela também a ter aquele o olhar para olhar fixar o olhar, né? Que geralmente ela não fazia contato muito com as pessoas que ela não conhecia, que não eram do ambiente dela. Então ela tá evoluindo muito esse contato com outras crianças. Tanto que a última crise que ela teve assim de nervoso na escola foi porque na hora do intervalo caiu um prato e as criançadas fez aquela gritaria toda, quebrou o prato. Nossa. Então ela teve realmente uma crise de ansiedade, mas ela já tem evoluído bastante essa questão. Tem E ela mudado um faz pouco. o ABA, ela tá fazendo na APAE, Não, a gente está fazendo pelo convênio. convênio, tá. Inclusive, até indico as pessoas a procurar que tem a criança autista. Às vezes você fala assim, o método ABA, eu acredito que é realmente um tratamento caro, mas o meu convênio, o convênio do meu marido, ele é um convênio simples. Não é aquele convênio, é um convênio super simples e a gente conseguiu autorização para fazer todo o tratamento em casa. Então, às vezes as Sim. pessoas acham que ela não tem direito, mas elas têm um direito sim. Não, até mesmo quando o neuropediatra, né, ele dá o diagnóstico, eles dão aquele monte de papelada, né, e já indica as Sim, terapias, porque para ver isso, por lei, os convênios precisam liberar. E se não conseguir, gente, vão atrás dos seus direitos, tá? Pode procurar um advogado e isso vai ser causa ganha. Precisa. Tá uma pressão aí com os convênios médicos de liberar alguma limitação e nós esperamos, né, porque teve um movimento de mães e famílias de autistas para que não ocorra, né? Até o Marcos Mion mesmo, né, um dos que defendem muito, né, por conta da sim. lei que, né, do Romeu, enfim. E aí a gente precisa se informar disso mesmo. Agora, o que você estava falando agora, né, do grito, tudo, daí eu estava falando do aniversário, lembrei do detalhe que eu não falei. Nesse último aniversário, que ele completou 6 anos, tava todos os amiguinhos da escola, né, enfim, parentes, família, e começou bem alto. E as crianças, né, fazem bem alto, parabéns pra elas. E o Gustavo começou a ficar irritado, 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 colocou a mão no ouvido, começou a gritar. E aí eu peguei, gente, sem palmas, sem palmas. Aí todo mundo olhou e começou só a cantar. Aí ele ficou calmo. Então, porque eu percebo que é o barulho que incomoda, porque ele gosta de cantar Incomoda. parabéns, né? Então ele Uhum. gosta de cantar parabéns. Ele fala, mamãe, já é meu aniversário? Já é meu aniversário, que ele quer comemorar, quer presente, quer Uhum. bolo, né? Ele sempre fala, toda semana, se tem uma festinha dos amigos na escola, ele fala, e o meu bolo? Não tem meu bolo? E ele nem come bolo, né? Mas enfim. Falando em alimento, me fala uma coisa, a Yasmin, como que é com a alimentação? Ela tem algumas restrições alimentares? Como que é? Então, a Yasmin come de tudo, tudo. Nunca teve assim, isso ela não come, isso ela rejeita. É uma benção de Deus. Porque Que ela bom. come até mais do que eu, se bobear. Só que a questão da Yasmin, ela tem. A gente até tem dúvida se é intolerância à lactose, porque a gente. Tudo que ela comia que tinha leite, voltava. Mas só que a Uhum, gente reduziu, tem vezes que ela toma, não acontece nada, pode ser alguma alergia também. Então a sim. única restrição que ela tem, e ela tem muito intestino preso. Ela não consegue ir no banheiro se ela não toma o Tamarine, que a gente sempre dá um dia sim e um dia não. Um dia sim, um dia não. Uhum.
ela não, mesmo comendo alimentos que soltam, não funciona. Então, desde bebezinha, ela sempre teve essa prisão de ventre, sabe? Eu não sei se isso tem. Eu sei que crianças com deficiência em geral têm muito essa questão de Sim, ter o intestino preso. sim. Mas, assim, em relação a não como assim, só como de algum jeito, por enquanto a gente não teve nenhum problema, assim, com a Yasmin, de ela não comer as coisas, entendeu? Só mesmo essa questão da intolerância à lactose, que a gente acredita que é, É, né, pode ser. que afeta um pouco o dia a dia dela. Nossa, mas o Gustavo, ele já tem algumas particularidades que ele não nem Ah, experimenta. é? Ele, Ele nem então, experimenta? não. Ele às vezes põe a pontinha da língua, põe a Que pontinha da língua, engraçado. olha. Por exemplo, ele gosta muito de mortadela. Se a gente compra uma mortadela diferente, ele já percebe que tá diferente, ele não quer. Então, normalmente o lanche dele, da escola, o lanche dele é o quê? É um pão de forma com duas fatias de mortadela, um Yakult e um Danone. É o que ele gosta de levar. É, Eu já coloquei uma batatinha, já fui tentando por alguma coisa, volta tudo. Ele não as coisas, e come. não deu certo. Em casa, sim. Mesmo você já tentou Pizza. colocar assim carinha, aquelas técnicas que alguns nutricionistas Não. utilizam de pôr É, carinha em já, formato de já tentei. carinha, Já não tentei. deu certo. Não deu. E ele, assim, gosta muito de comida mesmo. Ele não gosta de lanche. Então, biscoito, refrigerante, nada disso eu Que nunca dei beleza! pra ele. Ele já experimentou refrigerante, por exemplo, mas ele não gosta por causa do gás. Então, a gente acha Ah, bom tá. por um lado, mas assim, ele tem essas Por um coisas lado é assim. ótimo. Sim, quando eu vou pra casa da minha mãe, eu já tenho que levar essas comidinhas que eu sei que ele gosta. Né? Minha mãe gosta de Uhum. fazer um suco bem natural, ele adora o suco, mas se tiver assim um arroz, uma carninha, ele já não quer comer, ele prefere já essas coisinhas, um pãozinho, um miojo que ele adora, eu não dou sempre, mas às vezes a gente libera, porque é uma coisa que ele ama, né? O caldinho, aquele Sim, macarrão, daí eu não ponho o tempero, né? Só cozinho o macarrão. Enfim, então ele tem algumas restrições sim, e eu acredito que conforme vai amadurecendo, crescendo, ele vai criando mais esse hábito, né, de comer outras coisas, sim, experimentar, né? Assim, fruta, ela come também, legumes, ela come come. tudo isso? Come de tudo que a gente coloca. Não, Nossa, que e é maravilha! engraçado. Eu não sei como é que é o seu filho na questão quando quando ele gosta de alguma coisa. A Yasmin, quando ela come alguma coisa, ela tem um negócio assim, ó, que ela começa a ficar. Você percebe a agitação dela e ela come, parece que ela tá saboreando, saboreando. Coisa, É. ela ama batata frita, gente do céu. Ela não Ai, posso falar nada que quem não ama, né? Mas assim, sim. ela ama demais batata frita, bolo. Se ela vê, a gente sempre tem que esconder o bolo, batata frita, a gente tem que dar comida para ela. E aí, quando ela acaba de comer, a gente apresenta a batata frita. Porque se ela vê a batata frita, ela não come mais nada mesmo. Tanto que a gente sempre come batata frita fria por causa dela. É muito difícil essa questão. Por exemplo, bolo, ela adora doce, mas quando é bolo, principalmente bolo, ela fica apontando. Então, se ela tá comendo pãozinho, ela adora comer pãozinho também. E ela tem uma questão também muito sensorial, não sei se seu filho também tem isso. Por exemplo, o pão com manteiga, Hum. ela vai cavando toda a manteiga, fica aquela meleca, Sim. quando você tira a criança, assim, tem manteiga até no teto, se bobear. Não, o Gustavo já não Porque de gosta de tanto que ela manteiga. tem essa questão. Não, Não gosta de manteiga, nada ai, que venha um Yasmin, assim, é creminho. tudo que é melequento, ela gosta. É a Então ela faz textura. aquele. Isso, ela E com a gosta muito dessa roupa? questão. Com roupa é assim também, de texturas? Ela usa todo tipo de roupa? Não, ela nunca apresentou restrição. Uma vez, quando a minha sogra deu, sabe aquele roupão de piscina? Foi muito Sei. engraçado, que foi a primeira vez que ela teve uma reação com uma roupa. Eu tenho até um vídeo que eu postei, foi muito engraçado que eu pus nos stories, porque assim, ela colocou a touca, e eu não sei se foi o felpudinho que parece toalha, e a questão de ter a touca que ela podia se esconder e tirar, mas ela se Aham. encantou tanto. Foi a primeira vez que eu vi ela encantada com roupa. E aquilo me chamou muita atenção, porque ela ficava assim, ó. E aí ela se escondia, eu falei, ah, vamos tirar, que era só pra ver se servia. Ela não deixou eu tirar, ficou com muito, Oh. muito. Isso foi só mais a primeira vez, sabe? Mas aquilo me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha visto ela se interessar e gostar de alguma coisa assim, como roupa, por Isso se exemplo. chama hiperfoco. Quando o autista ele tem É, um gosto, né, assim, pode ser para um brinquedo específico, pode ser para uma roupa específica, é tudo. Eu falei da roupa porque o Gustavo ele é assim, ele às vezes pega assim o tecido e ele faz
E dependendo do tecido, ele não põe de jeito nenhum. O uniforme da escola, Sério? a calça comprida, ele não gosta da calça comprida da escola. E aquele tipo de tecido que é normal de toda escola, né? Mas o short ele Aham. já usa. E ele é muito calorento, então assim, dias de frio, ele não tem uma blusa de frio que o Gustavo use. As que eu Como é que comprei já você faz? perdeu, ele não usa. Aí a gente fica dando remedinho, ele não usa, ele não consegue. Se a gente põe, é um parto, porque essa criança chora, grita, se joga no chão, ele se incomoda muito pegando. Então o que que eu faço? Eu compro números grandes. Da escola, ele tá com 6 anos, mas ele é grandão. Eu já comprei número 12 para deixar bem grandão e ele não se incomodar, né? Não sei como que é o Engraçado. filho. Ele não consegue. Então eu já comprei tecido diferente. Da escola não tem como, mas assim, tecidos diferentes, sempre algodão, para ver se, né, a textura. Às vezes ele vai com a gente, daí ele mesmo faz. Gostou, filho? Ele, esse não. Porque ele vai fazendo esse toque, Ele sabe? vai testando se é do É, agrado dele ou não. exatamente, É exatamente. engraçado que o seu filho ele tem o diagnóstico do leve, né? Sim, O- e tá sendo interessante essa conversa porque assim, a Yasmin ela tem o diagnóstico do severo. Eu não sei ainda diferenciar. Um dos motivos por ser severa é porque ela é não verbal e tem todas as limitações delas. Mas, por exemplo, quando as pessoas veem uma pessoa com autista leve, grau leve, você vai imaginar, são coisinhas pequenas, mas olha o tanto de sim, detalhes que você já me deu. A questão da restrição alimentar. E aí você fala, o que a pessoa de fora vê? Ah, que frescura. Não é frescura. sim, É uma sim. questão da criança com autismo. Então, essa questão de quando a gente conversa com umas pessoas que não têm esse contato com a criança típica, ela precisa aprender a separar. O seu filho tem algum tipo de reação assim, quando ele está nervoso? Ele faz alguma coisa que ele pode se machucar ou não? De Ele se não é, ele, auto-machucar? ele não é de se machucar, É agressivo, mas assim. não é agressivo. No começo, a gente percebia que assim era sempre comigo, então ele me batia. O Gustavo, ele me batia, como se eu tivesse a culpa por aquilo estar acontecendo, né? Hoje ele não faz mais isso, mas no começo, há 2 anos atrás, né, que a gente recebeu o diagnóstico até antes do diagnóstico fechado, ele tinha esse costume. Então eu achava assim, por quê, né? Então a gente percebia que ele associava a mãe de ter culpa porque ele tá chorando, mas assim, normalmente ele grita muito e a veia dele salta. E nisso a gente tem medo que possa machucar ele, né, de alguma maneira. Então essa parte aqui muito saltada, né, pode implicar no cérebro, né, a oxigenação e tudo mais. Então a gente toma muito cuidado no tempo que ele tá nervoso, a gente não deixar ele nervoso, tentar acalmá-lo, Sim. né? Então, tem alguns mecanismos. Então, por exemplo, eu uso coisas que ele gosta. Ele gosta muito de ficar no tablet, por exemplo, né? Então, a gente colocou lá o YouTube Kids, né? Que dá para monitorar o que está sendo visto. E aí a gente coloca para ele. Agora ele começou a gostar de videogame. E tá assim, já jogando um monte de jogo sozinho, né? E eu achei que. Aí Daqui a ele, pouco vira youtuber. Vai ficar gamer, né? exatamente. E ele fica. Aí, oi, galera. Alguns eu coloquei também no meu stories, né? Que ele fala, e Ah, aí, eu vi, eu galera, vi. imitando o YouTube, né? E aí a gente teve e Engraçado. falou, vamos fazer, né, um YouTube com ele, mas só que precisa de um tempo, precisa de uma dedicação, e no momento eu não consigo. Mas é uma coisa que eu acredito que ele tá se comunicando muito bem, então, graças a Deus, assim, ele não precisou fazer o ABA, né? O médico falou, olha, por enquanto não é necessário, você vai fazendo fono. Então, o fono ele já faz há muitos anos, né? Até antes mesmo dos 2 anos, mais ou menos, que ele começou. Então, ele faz o Uhum. fono para desenvolver mesmo a fala, mas em outros tratamentos não foi indicado para ele justamente por ser leve, né? Mas agora na escola, Entendi. né, que ele está agora no primeiro ano, eu sinto que talvez ele precise sim de um acompanhamento terapêutico para ajudá-lo nessa fase da Essa alfabetização. socialização, né? Ele, Uhum. ele até que socializa muito bem, mas, por exemplo, ele não sabe me dizer assim, se eu perguntar, filho, como foi a escola? Como foi na aula? Se eu faço uma pergunta aberta dessa maneira, ele não consegue responder para mim. Quando eu fiz essa Fazer aquela pergunta, retrospectiva para te contar o que aconteceu. não consegue. Ele começou a falar do carro. Então, o hiperfoco dele naquele momento era o carro que estava passando diferente, uma cor diferente do nosso lado.
E eu tava indo pra fono nesse dia com ele, né? Aí quando eu fiz uma pergunta fechada, eu falei, filho, foi legal na escola? Ele foi. Ele consegue responder. Então, por exemplo, se tiver Aham. algum amiguinho implicando com ele, gritando, empurrando alguma coisa, brincadeira de criança, mas assim, que às vezes tem uma maldade, ele não vai saber me dizer. Ele não vai Uhum. dizer, mamãe, um menino me empurrou, nem nada. Então, eu tenho que vigiar sempre, falando sempre com a professora, com a escola, para entender. Algumas mães que às vezes acabam me trazendo, porque o filho dela, que fala muito bem, falou alguma coisa e ela vem e me traz. Então, a gente tem muito esse companheirismo entre as mães para me ajudar nesse processo também. Qual que é o seu sentimento, agora que a gente entrou nesse assunto de escola, da criança? É que para você, eu acho que a relação com a escola é diferente, porque o caso do seu filho, ele é leve, então ele tem Sim, aquela, ainda tem aquela interação, aquela facilidade da professora trabalhar diretamente com o seu filho. Mas você sim. sente que tem ainda existe essa dificuldade na escola de acompanhar a criança autista, de saber como lidar com a criança autista? Sim, O que olha, você acha sobre isso? eu tive muita sorte de pegar uma professora assim, expert, né? Ela tá há 2 anos, porque por conta da pandemia eles deixaram os mesmos professores, né? E eu pedi, porque o Gustavo ama essa professora, e tudo que Uhum. foge da rotina para um autista é ruim Tenso. demais, né? Então eu pedi para a escola também permanecer esse ano que era fundamental. Se troca a professora no meio de uma alfabetização, seria muito complicado. Então ele reconhece letras, ele reconhece números, tudo, mas não consegue ler ainda, mas isso já é um avanço. Mas assim, respondendo a sua pergunta, eu sou da área também da educação, né? Me formei, minha primeira graduação foi em pedagogia e fiz pós-graduação na área, mas assim, a gente percebe o despreparo das pessoas na escola. Houve até já um caso, eu acho que ela está aqui, a Viviane, não sei se a Viviane está aqui, que ela falou que o filho dela, ela foi pesquisar uma escola para ela, e para o filho dela, aliás, né, que ela teve o diagnóstico também há um tempo, e nitidamente a pessoa viu que, assim, é autista, então a gente não vai receber um autista, né? Eu já tive essa E informação para mim também. De entendeu? escola particular. Você procurar uma Exatamente. educação. Você fala, ah, não, nós não atendemos autista porque nós não temos É, como, não estamos falta preparados, não falta podemos. preparo, falta assim, eles não querem pagar para um profissional. E aí, se a gente oferece que vai ter um acompanhante terapêutico, né, que seja um TO, a escola não libera, porque eles têm medo que essa pessoa veja coisas erradas da escola e comece a divulgar. Digo isso porque eu estive já dentro da escola e sei que é essa mentalidade de muitas escolas particulares. Não vou generalizar, né? Mas tem muita escola boa que sim tem um trabalho específico e muito legal, mas a gente vê também o despreparo. Às vezes é da própria diretoria, a coordenação, a Sim. escola em si, né? Porque aí a gente vê que é uma empresa. Não estamos falando da Uhum. área da educação Verdade. para incluir as pessoas e ter a acessibilidade que é necessária para um autista, né? Ah, um Sim. aluno autista para um monte que não vale a pena, então eles perdem aquela matrícula, entende? Então, eu fico muito brava com isso quando eu ouço, né? Então, a Vi tá aí, ela tá falando sim, então aconteceu com ela isso, né, recentemente, e você teve essa informação, mas a sua filha, ela já está na escola, né? Sim. A minha filha, ela sempre estudou em escola pública. Então, na época da prezinho, que era creche, prezinho, foi maravilhoso porque a Yasmin ainda estava no mesmo nível que as outras crianças, aquela questão de trocar fralda, de ter aquela atenção. Era igual de todas as crianças, porque todas as crianças precisavam trocar fralda, todas as crianças precisavam Aham. de ser alimentadas, né? Então, eu sentia muito acolhimento, muita proximidade. Quando tinha alguma atividade na PAI, então a professora sempre estava presente. Então, foi maravilhoso. Quando ela saiu do prezinho e foi para a primeira série, eu senti uma restrição da escola. Primeiro que assim, antes de tudo isso, eu tentei colocar minha filha no particular e não consegui, porque nenhuma das escolas, as duas escolas que a gente pesquisou, eles falaram, ah, então a gente não atende porque a gente não tem um especialista. Então, é muito difícil você ver o seu filho sendo rejeitado. Eu tô Sim, conversando com a minha mãe de uma coisa tão idiota que eu falei assim, que a gente fala sobre racismo, sobre vários preconceitos por ser mulher, preta, tal. E eu falei, mãe, na minha vida inteira eu nunca vi tanto preconceito, tanta rejeição na minha vida inteira.
quanto esse pequeno período da minha filha de 8 anos de vida, de 9 anos de vida. É muito difícil você, como mãe, ver, tipo, seu filho sendo rejeitado pela condição que ele tem. Então, isso dói demais, assim, quando você aprende, que eu falei assim, a Yasmin foi, desde que eu tinha 13 anos, o meu maior sonho era, o meu maior medo era não ser mãe. Então, quando veio a Yasmin, eu me sinto uma pessoa mais realizada do mundo, ainda que com essas condições, que assim, são desafios diferentes. Toda mãe tem um desafio e o nosso é Sim, diferente. Então, assim, sim, eu me sinto muito realizada. Então, você vê seu filho sendo rejeitado é a pior coisa que não faz comigo, mas não faz com meu filho. sim, E a dificuldade que eu senti também quando ela entrou na primeira série, porque assim, eu deixava a minha filha na escola e ia trabalhar. E aí a escola era no caminho da minha sogra, por exemplo, que era perto, porque se precisava de alguma coisa, minha sogra ia lá buscava a Yasmin. Então eu chegava na escola e falei, então, mãezinha, a professora faltou, então você pode ficar com a Yasmin? A primeira vez, beleza, deixei minha filha na minha sogra. E aí, de repente, toda semana, vim, então, mãezinha, faltou não sei quem, que era auxiliar de não sei quem, você pode. E eu comecei a receber aquilo como uma carga tão pesada que um dia eu e meu marido me levava, me deixava no serviço, deixava a Yasmin na escola e ele me deixava no serviço. E um dia eu cheguei com a Yasmin para entregar na escola, então, na porta da escola. Tipo, não tinha aquela antecedência, ele falou, ó, não vem, não traz a Yasmin hoje não. E aí ela chegou então, mãezinha, a professora faltou, tem duas turmas juntas. Sabe que a senhora podia não deixar a Yasmin? Eu virei para trás com um olho desse tamanho, chorando. Aí meu marido falou: o que aconteceu? Falei assim, de novo estão rejeitando a minha filha. E aí ele foi conversar com a diretora. E até entendi um pouco do lado, porque assim, realmente, imagine uma professora com 22 alunos juntar com uma é, outra turma com mais 22. Nesse ponto, realmente a gente começa. Só que assim, eles têm que entender que, pô, é uma mãe sentindo rejeição. E se a professora falava, ou a de secretariado chegasse e falasse assim, olha, a gente está com essa situação, falta de professores, nossa realidade é essa, isso. a gente quer dar um melhor atendimento para sua filha, mas a gente fica com receio. É diferente. Então, quando a pessoa fala, então, mãezinha, você pode não trazer sua filha, você vai pensar o quê? Então, Não falta tem esse outra forma. diálogo, essa. Eu entendo hoje com mais calma, sabe? Eu entendo realmente que eu prefiro realmente que minha sogra fica com a minha filha do que ela ficar lá jogada com um monte de criança, porque numa escola que não tem preparo realmente. Sim, olha, a Então essa Vivi foi até uma está colocando situação. aqui. A Vivi está colocando, o preconceito machuca demais, ainda mais quando percebemos que ele é mascarado de boas ações. E é isso mesmo que a gente percebe, né? Isso em Exatamente. qualquer lugar, é escola, é num shopping. Outra Em coisa, qualquer gente, lugar. vocês viram? Você viu a notícia, Jaque, de uma mulher que se fez de autista num shopping? Você viu essa notícia? Eu vi por cima, mas eu não quis nem entrar no. Eu falei, não acredito que a pessoa tá fazendo um tipo de coisa Sim, que era para não usar máscara, né? é. E o segurança pediu para colocar máscara. Não sei se vocês aqui que estão na live viu isso. Não é de São Paulo. E a mulher, assim, ela se entregou, né? Porque ela foi fazer uma gravação, eu acho que estava fazendo uma live, eu não sei, mas isso foi vinculado a todos as plataformas aí. E aí todo mundo massacrou a mulher, porque realmente ela até fez a carinha, como se ele tivesse, né, um jeito. E não, gente, o TEA, transtorno do espectro do autismo, esse espectro já fala que são diferenças. Não tem como a gente, por exemplo, associar Yasmin, mesmo sendo de um autismo severo, né, nível 3, com o meu, que é nível 1, leve, dizer eles são diferentes. Ok, mas se a gente pegar uma outra criança, nível 13, que seja nível 1, eles vão ser diferentes. Até mesmo gêmeos vão É ser muito diferentes. único, né? Essas Sim, não tem questões. como. Ainda está sendo se estudado muito sobre autismo. Não, não existe. Agora está se descobrindo que pode ser mais causas genéticas, né, hereditárias, do que outras questões ambientais, né? E, Sim. por exemplo, você sabe a causa do autismo da sua filha? Na sua família tem autistas? Você já chegou a fazer algum exame? Então, às vezes até eu pergunto, como não tem muita informação, essa questão de ter essa mutação genética, entendeu? Não sei se tem a ver com isso também. Porque, assim, na minha família, eu não sei de nenhuma história. Eu tenho na minha família uma pessoa que
tem o atraso, só que eu não sei qual que é o diagnóstico dela, entendeu? Não tenho Ah, esse diagnóstico. Mas assim, é um pouco distante, não é tão próximo. Mas é o único caso que eu sei que tem na minha família. E na família do meu marido não tem nenhum caso nesse sentido, entendeu? Então, tem um o ideal exame de DNA que, né, podem se é. fazer, de genes, que pode detectar. E aí a forma até de ajudar. O tismo.br, se eu não me engano, depois eu ponho direitinho aí para vocês. Eles têm uns exames que eles fazem, né? Tava tendo até uma promoção de 3 mil e pouquinho, porque é mais caro que isso, é bem mais caro. Na época que eu tive o diagnóstico do Gustavo, estava chegando a 15 mil esse tipo de exame. Mas eu não Nossa. cheguei a fazer porque eu sei que o meu é, com certeza, hereditário. O tio É do tipo meu identitário. marido é, porque assim, é como se tivesse pulado a geração do meu esposo, né, e veio o meu filho, porque geralmente tem essa questão de pular uma geração, às vezes, né? Aham. O tio do meu esposo, né? Então, o irmão mais novo do meu sogro, ele é autista. Hoje ele tá com 50, se eu não me engano, é 56 anos. Nós só descobrimos agora, porque ele morava na praia, né? Então, assim, eu nunca tive contato, então eu não sabia, né? Uhum. E depois a gente foi vendo que aí era uma questão mesmo genético, né? Então, Entendi. Interessante. e normalmente vem do homem mesmo, né? Assim, esse gene parte do pai, né? Então, Uhum. sendo meu esposo, né, sobrinho, Sim. então tem toda essa questão, né? E isso é às vezes uma discussão de falar, quem é culpado de quê? Ninguém tem culpa de nada, gente. Eu creio que Deus quis assim, nasceu assim. Claro que a gente ouve muito aquela coisa, porque é especial. A gente estava até comentando, né, Jaque, né? É porque você é uma mãe especial, é por isso que seu filho é especial. Eu acho que, né, a Vivi, outros que estão aqui já ouviram isso, mas realmente eles são especiais, todos nós somos especiais, né? A Yasmin é uma criança especial, eu a conheci, né? Meu filho, todas as crianças autistas, sejam eles já adolescentes, eu tenho um paciente que é autista, ele é adolescente, tem 16 anos, tá entrando na faculdade, então, tem 17 anos, aliás, e está entrando na faculdade e a gente está ajudando nesse processo, como tem adultos, como tem idosos, né? E o diagnóstico, gente, nunca é tardio nesse sentido. Claro que a gente pensa assim, numa questão de tratamento, né? Por exemplo, para Uhum. sua filha que é severo, o tratamento já deveria ter acontecido antes, mas aí mesmo assim você já vê um progresso, né? Tem Sendo toda a leve, diferença. A organização da toda. rotina faz toda a diferença. Sim, a rotina, você falou a palavra certa. Né? O autista ele precisa de rotina. Se a gente muda essa rotina do nada, isso estressa muito eles. E tem uma tendência à depressão também. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa fase, porque eles tendem a guardar as coisas, né? Porque fica no mundo deles, imaginário muitas vezes, não consegue verbalizar, dizer o que está sentindo, pensando. E isso pode desencadear depois uma depressão futuramente, né? Na fase da adolescência, principalmente, né? Que começa a vir essa fase, né? Agora, já que para finalizar, que a gente só tem pouquíssimo tempo, queria que você. É tanta coisa que você quer falar, né? O papo tá tão bom, né? Tá Mas bom. não vai gravar. E Tá. eu quero deixar gravado nossa conversa, mas a gente vai ter outras oportunidades para conversar. Sim. É, eu queria que você falasse assim de você como mãe, né? Você falou bastante aí da sua filha, mas assim, você como mãe, a gente falou um pouco do luto, né? Mas o que que você faz para se manter forte, né? Forte naquele sentido assim, Isso, preciso estar forte, bem mentalmente, emocionalmente para minha sim. filha. Isso até foi muito importante você falar, porque eu já ia entrar nessa questão. Porque quando a pessoa fala, ai, você é uma mãe especial, você é especial. Quando as pessoas te colocam esse rótulo, você tá colocando mais pressão ainda, eu acho, entendeu? É, Na minha opinião, sim, é uma pressão enorme que você coloca. Tipo assim, não, Deus te deu. Lógico que eu sou uma pessoa cristã, então eu sei que você não tem um fardo maior que você não possa carregar. Mas quando você coloca nessa questão que você é especial, você impõe um pouco de pressão. E assim, quando nasce, sempre fala, nasce uma criança, nasce uma mãe também. Então, as sim, pessoas sempre olham muito para a criança e não olham para a mãe. É a mesma questão de uma mãe atípica.
quando você olha, que nem às vezes eu falo assim, eu vejo o meu Instagram, se você entrar no meu Instagram, você vai ver muito minha vida, meu cabelo, minha maquiagem, minha roupa, Sim. porque assim, é um lado meu bem egoísta. Porque assim, você chega uma hora que assim, eu e meu marido, a gente estava discutindo sobre isso. Toda a nossa vida é praticamente pautada na vida da Yasmin. Se a gente quer dormir no final de semana até às 10, não dá, porque a Yasmin tem horário. Ela pode dormir tarde, mas ela sempre acorda cedinho e tem horário cedinho de tomar café. Se você não dá as coisas na hora certa, você. Então a gente. Tudo gira em torno dela. E chega uma hora que é muito, muito cansativo. Ainda mais uma criança, por exemplo, ela tá com 9 anos. Ela, graças a Deus, começou a andar faz menos de um ano, que ela começou faz uns 8 meses mais ou menos que ela tá andando. É para ela emoção da Que nossa vida. bom. Mas assim, é aquela coisa assim, se ela precisa comer, eu tenho que ir lá pegar e dar na mão dela para ela comer. Se ela quer ir no banheiro, a gente tem que levar na privada, porque a gente tá tentando, né, essa questão do desfraude, mas ela ainda usa fralda, então é muitas questões, sabe? Não pode Sim, esquecer o respirador de manhã, então você fica muito. E sim. assim, pra eu não viver, eu que nem eu falo assim, no meu Instagram, eu não tento subir a bandeira de como é a vida de uma criança autista. Eu quero falar de mim, eu quero mostrar que, antes de eu ser uma mãe de uma criança autista, eu sou uma mulher. Eu quero falar de cabelo, eu quero falar de maquiagem, eu quero falar do filme que eu gostei, eu quero fazer um TikTok, eu quero fazer uma dancinha e dar risada, eu quero só. Aham. Ficou meu hobby ali, entendeu? Então, às vezes, quando as pessoas olham assim, às vezes eu até falo, meu Deus, eu tô sendo muito egoísta no meu Instagram. Mas não, eu quero falar da mãe que eu sou, antes de falar da mãe que eu sou, eu quero falar da mulher que eu sou, entendeu? E assim, quando você é uma mãe atípica, você tem que estar bem com você para você cuidar do seu próximo. E eu escuto muito isso. Muitas pessoas falam que era importante fazer terapia. Eu acredito sim. Eu nunca fiz, mas eu acredito que eu sinto às vezes falta de uma rede de apoio. Porque as pessoas só veem você assim, ela dá conta, ela dá conta, ela dá conta. Uhum. Mas, por exemplo, eu consigo levar uma vida mais leve porque eu tenho uma rede de apoio gigantesca atrás de mim. Eu tenho a minha sogra que tá aqui toda hora que eu precisar, eu tenho a minha mãe que se eu precisar tá aqui. Então, assim, são pessoas que estão de verdade, assim, sabem como que é e estão ali no dia a dia, Uhum. entendeu? Fora que, assim, a sua mente é. Se você pôr no lápis os gastos com criança, uma criança que nem aí, eu fico Sim. contabilizando com meu marido. Né? A gente compra o tamarine, é caro. A É. fralda, às vezes a gente conseguiu até a fralda no posto, mas a fralda tá em falta, então você vai, compra a fralda todo mês, é um valor absurdo, e é fralda geriátrica, porque ela tá com 9 anos agora. Então, É. assim, você começa a pensar, meu Deus, eu preciso. O convênio, tem que pagar o convênio, não posso perder o método ABA. Então, são tantas pressões no dia a dia. E eu acho que é importante a mãe, assim, antes de você falar que é uma mãe especial, por que não você falar o que eu posso ser de apoio para essa mãe, sabe? E apoio, às vezes, é conversar, jogar a conversa Sim. fora, é estimular essa mãe a fazer algo por ela, entendeu? Algo diferente. Vamos sair, vamos tomar um chopp, vamos fazer uma coisa diferente, conversar, sabe? Tornar o dia a dia mais leve. Porque tem essa pressão, você é especial, então você dá conta, entendeu? Não que a gente não tenha, a gente tem que dar conta, porque Sim. é a nossa vida, entendeu? Mas eu acho importante uma mãe, tipo, tentar fazer qualquer coisa para não se anular. Porque a depressão vem. Eu queria falar assim, até hoje eu luto muito, porque assim, hoje eu aprendi que eu não tô. A Yasmin não tá aqui para me agradar. Ela não veio ao mundo para fazer a minha vontade. Mas se eu falar para você que, por exemplo, eu vejo uma criança, ela tem 9 anos. O que as crianças de 9 anos estão? A criança de 9 anos agora está começando a fazer dancinha de TikTok. É. Então, é natural você falar, poxa, era para minha filha fazer isso. Eu Sim. fui numa reunião única vez para nunca mais, gente. Se me chamarem de novo, eu não vou. E olha que a escola da Yasmin hoje é uma escola super engajada na questão de acolhimento, de fazer essa integração mesmo, sabe? Eles são muito. Tanto que a professora da Yasmin veio aqui em casa, passar um dia com o psicólogo, com o KTO, para ver como que é. Então, assim, Olha, eles estão muito que engajados. E é uma escola ótimo. pública maravilhosa. Que Só que ótimo. assim, imagina você numa reunião da Yasmin, onde ela é com Y, era a última da lista.
Aí você vê, a fulaninha, a Andréia, começou a fazer a letrinha ao contrário. A fulaninha, Assim, e você vai escutando. E você é a última da fila. Chega na. Então, mãezinha, a Yasmin, ela é uma criança muito boazinha e tal. Ponto. Sabe quando a pessoa fica até assim, o que eu vou falar? E você é, vê tudo que era para sua filha estar fazendo. Eu chorei demais. E eu não vou mentir que eu falar, não, hoje eu passo de letra. Eu comemoro, eu vibro demais com cada pequena evolução da Yasmin. Eu comemoro como se fosse a coisa mais incrível do mundo. Quando a Yasmin começou a garfar sozinha, nossa, foi a maior festa. maravilha. Eu não vou ser louca de falar assim, poxa, eu tô vendo uma criança, por exemplo, eu vejo minhas sobrinhas a diferença de um ano só. Eu tenho as sobrinhas gêmeas e tem a Sofia, que você conhece também, a Uhum. princesa, que está numa fase de descoberta da escola. Então, às vezes, eu tenho que me policiar para falar assim, calma. A Yasmin tem um mundo dela que é diferente, eu tenho que aprender. E há um equilíbrio de prato que eu tenho que fazer todos os dias. Senão Sim. você surta. Eu falo assim, poxa, que bonitinho, as gêmeas começaram a fazer assim. A Sofia começou a entrar na escola e está descobrindo assim. São coisas que, poxa, eram para minha filha estar fazendo isso também. Então, assim, não tem essa comparação de eu ir na escola dela e ver as crianças da mesma idade, o que, que elas estão, qual é a fase de descoberta dela agora. Então, assim, não tem como eu não falar que às vezes me atinge. Então, é um trabalho diário. Não, a Yasmin, ela não está nesse mesmo processo. Mas olha o quanto que a Yasmin tem evoluído. Então, eu Sim. tenho todo dia, Não podemos respira. ficar Não tem como. tentando, não tem como, gente. Nossos filhos Sim, vai ser diferente ao método, a transformação dele, tudo vai ser diferente. Então não dá para comparar com outros sim. autistas, nem muito menos para as pessoas, Muito menos para com quem outras não é, crianças. né? As crianças que são típicas, Uhum. não tem como. Gente, já tá dando nosso horário, a conversa tá muito boa. Já que agradeço muito a sua participação, foi uma Eu delícia adorei. conversar. Obrigada a todos que entraram e compartilharam, nos acompanharam aqui. Semana que vem tem mais às 19 horas, tá bom? Espero vocês aqui. Compartilhe com outros amigos. Vocês sabem que os seus filhos possam ser, né, autistas ou que eles não tenham ainda nenhum diagnóstico, tá bom? Então vai ser importante essa conversa aí de mães atípicas e profissional, tá bom? Deixa Obrigada, aqui, viu? deixa Amei, aí, gente. deixa aí o seu Instagram pro pessoal seguir. Um Ah, minuto, vai. ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. E agora? Que eu não sei mexer direito com essas É coisas. Jaque Máximo. Aí, foi. Eu Então coloquei aí, aí. ó, Jaque Max Já XS, tá, Max. gente? Sigam ela também para ver, muito bons stories dela, as coisas que ela fez, e você tá certíssima, tem que fazer mesmo, né? Que seja um hobby. Pode falar da sua filha, mas também é De uma uma forma forma de mais você. leve, né? Não com É, aquela e, cobrança. Isso, e é uma forma de você fazer uma terapia. Essa é uma terapia para Sim, você, né? Eu verdade. precisei de terapia, até hoje faço terapia. Eu vou fazer Eu porque sempre me ajudo, indico né? e eu quero fazer. Eu sou também terapeuta, mas eu também faço porque eu sou mãe, então eu preciso também, né? Para poder ajudar as outras pessoas, eu também preciso estar bem, né? Saudável mentalmente. Então ajuda, super indico, tá, gente? Muito obrigado, Jaque. Obrigada, Um família que está beijo. presente. Amo Família que está vocês. presente. Boa Valeu noite, pelo apoio. gente. Obrigada. Beijo, Tchau, beijo. Tchau, tchau. tchau.